está entrando no ar. Fomos salvos para salvar. Um plano para salvar, um pacto para selar. A apresentação: Evangelista Eliseu Soares. Oh, glória a Deus. Uma boa tarde de salvação a todos. Começamos hoje esse propósito a qual Deus tem nos encaminhado para fazer. O maior propósito aqui é propagar o Evangelho, levar a palavra do Senhor a mais pessoas possível. Então estamos aqui nessa tarde, começando esse trabalho. Estamos dispostos aqui nessa tarde a compartilhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas e aquilo que Deus continua fazendo. Então está conosco nessa tarde presbítero Johnny, está conosco também meu pastor Jonathan Macedo, convidado, mas uma das pessoas responsáveis por isso está acontecendo, porque através da oração, através da bênção dele, Deus tem aberto porta. Está aqui também a minha esposa, Ana Paula, que também por ela estamos aqui, porque o que seria de nós se não fosse nossa esposa? Ontem foi comemorado o Dia da Mulher, então quero desejar desde já um feliz Dia das Mulheres para todas, em especial para minha esposa. Queremos começar esse trabalho embaixo de oração. Então nesse momento nós vamos levantar um clamor. Nesse momento nós vamos estar levantando um clamor a Deus para que Deus venha abençoar. Você que está na tua casa, você que está no teu trabalho, você que está dirigindo, aonde você estiver agora, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, porque eu tenho a certeza que Deus vai visitar a tua casa. De repente nessa hora tem pessoas nos ouvindo ou pessoas nos assistindo que já não tem mais esperança, que a esperança se foi, mas nessa tarde o Deus que muda a história, Ele está conosco. Então, iremos dar início a esse trabalho, clamando ao Senhor, orando a Deus. E eu quero estar pedindo minha esposa para estar levantando esse clamor nesta hora. Quero estar pedindo minha esposa para estar levantando essa oração, em nome de Jesus. Eu cumprimento a paz do Senhor a todos nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Quero agradecer, a oportunidade a Deus e a cada um que está aqui nessa tarde, que possamos orar, colocar as nossas vidas, apresentar ao Senhor nessa tarde. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, queremos, Senhor, te louvar, te bendizer, Senhor, pela oportunidade, Senhor. Se o Senhor, Senhor meu Pai, colocou a gente aqui nesta tarde, é porque o Senhor tem propósito, Senhor. Deus, marca a nossa vida, marca, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo nessa tarde, que possa chegar, Senhor, aos corações, Senhor Pai, que estamos aqui para fazer a diferença, Senhor. Vai de encontro, Senhor, onde a gente não pode ir, o Senhor possa alcançar vidas, e vidas venham a ser libertas, transformadas e curadas, Senhor, através da Tua palavra. Usa, Senhor, os seus vasos, Senhor, como canal de bênção nessa tarde. Assim eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então está no ar, fomos salvos para salvar. Um dia estávamos perdidos, mas Cristo, na sua infinita misericórdia, nos alcançou. E o primeiro tema dessa tarde que Deus revelava ao nosso coração foi o valor de uma alma. Aí eu te pergunto, você que está nos vendo, nos assistindo, para você, quanto vale uma alma? O quanto temos nos importado com as almas? O que temos feito? O que temos investido para poder resgatar as almas? Quero estar compartilhando um texto a qual Deus colocar em nossos corações para meditação do povo de Deus. Já já nós vamos estar ouvindo o presbítero Johnny, tem bastante coisa de Deus para passar. Estaremos ouvindo também o convidado nessa noite, que é o pastor Jonathan Macedo. Vamos estar ouvindo também nossa irmã Ana Paula, mas eu quero compartilhar com você Atos dos Apóstolos,
capítulo 9, verso 15, a qual Deus, ele tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. De repente você parou no meio do caminho, de repente por uma falha, por um erro, você não quer mais estar perto do altar, mas Deus vai falar com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, vai dizer: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quem conhece a história sabe quem foi Saulo de Tarso, sabe que era um perseguidor, porque acreditava ele estar atendendo, obedecendo ao mandado de Deus. Então ele perseguia, prendia, porque achava ele que era uma seita. Mas a caminho de Damasco, no capítulo 9, ele vai ter um encontro com o resplendor de luz. Esse mesmo resplendor de luz que um dia nos alcançou, esse mesmo resplendor de luz que um dia teve um encontro conosco, foi quando Paulo, ele se depara com esse resplendor, que a tua história é mudada. E no meio do processo, Deus vai levantar um profeta chamado Ananias para poder ir à rua chamada direita e orar por ele. Só que o profeta, ele vai indagar a Deus e dizer: mas não é este mesmo que persegue? Não é este mesmo que tem nas tuas mãos carta para prender qualquer que confesse a Jesus Cristo? E Deus vai dizer para ele: você pode até sondar o que está por fora, tu pode até conhecer a história e o passado dele, mas o presente e o futuro, quem está fazendo sou eu. Então, nessa tarde, a aplicação dessa palavra para a sua vida é: você pode até estar desenganado pelo médico, você pode até estar desacreditado pela tua família, pessoas podem te olhar e dizer que não tem mais jeito, mas o Deus de Israel, o Deus que fez o morto ressuscitar depois de 4 dias, ele nos trouxe aqui para poder dizer que para ele você é vaso escolhido. Eu estou dizendo também nessa hora para pessoas que se afastaram, para pessoas que de repente tropeçaram no meio do caminho e acabaram se distanciando e estão agora sendo acusados no teu coração. Deus diz para você: você é vaso escolhido. Então, aonde você estiver agora ouvindo essa palavra, se você quiser voltar para Jesus, aonde você estiver, Deus, ele está do seu lado para te receber de braços abertos. Então, nessa tarde, a palavra é: você é vaso escolhido. Temos que entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Porque em Marcos 16:15, Jesus vai dar uma ordem: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então precisamos, porque a igreja, a eclésia, chamados para fora, esse é o propósito. Precisamos ir aonde ninguém quer ir, precisamos ir atrás dessas almas, porque não há preço. Hoje, nessa tarde, eu tive uma experiência aonde eu estava no hospital do servidor com o meu pai, e dentro do hospital, pastor Jonathan, você começa a olhar, você começa a perceber, você começa a ver o valor que as pessoas dão para a sua vida quando está lá dentro. Porque existe um momento que estamos aqui fora que não damos valor. Existe um momento que estamos aqui respirando com os 2 braços, com as 2 pernas, e não damos valor para isso. Não damos valor para o ar que nós respiramos. Mas quando tu entra dentro de um hospital, quem já foi no hospital do INCA, o hospital do câncer, sabe como é a situação ali dentro. As pessoas clamam, choram, pedem por socorro, querendo estar com saúde, querendo estar aqui fazendo o que hoje parece ser muito simples. Então, o valor da alma, o valor de um ser humano, ele, para Deus, ele não tem dinheiro que pague. Tanto que Deus, na sua misericórdia, ele deu seu único filho. Então eu comecei a observar e ver as pessoas ali dentro, que eles clamam para poder estar aqui. Então, se você agora, nesse momento, você está aí e você tem saúde, busca ao Senhor. Busca. Porque Eclesiastes vai dizer: aproveita a tua juventude
para não chegar um tempo que você tenha arrependimento. Então, nessa hora, nosso presbítero Johnny também vai estar explanando, vai estar falando aquilo a qual Deus colocou no coração dele, a respeito, como está o nosso cotidiano, o que você tem visto, presbítero Johnny, quando você vai nas igrejas, quando você visita outros lugares, como está as pessoas referente à alma, como está hoje a eclésia, a igreja do Senhor, referente às almas. Glória a Deus. Boa tarde, quero desejar a todos os ouvintes nessa tarde uma boa tarde de salvação, né? E louvar a Deus primeiramente, né, evangelista Eliseu, por estarmos aqui nessa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nessa tarde. E nós estamos diante de um tema muito propício para os nossos dias atuais, né? Falar da alma, falar do ser humano é uma dádiva, porque nós só estamos aqui por causa da graça de Cristo Jesus, que nos redimiu dos nossos pecados através do sangue derramado na cruz do Calvário. E hoje nós temos visto como a palavra do Senhor ela nos diz, né, que o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias, e é o que a gente tem visto, infelizmente, o amor da sociedade, o amor ao próximo, o amor se esfriando a cada dia. E nós precisamos a cada dia estar poupado na palavra de Deus, estarmos baseados na palavra de Deus, para que nós possamos ajudar as almas perdidas. E falar desse tema nessa tarde é algo muito divino, porque tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que está desesperado, que está dizendo que não tem mais esperança, que não tem mais jeito para a sua vida, que não tem mais jeito até para o seu próprio filho que está no mundo das drogas, é um desviado, já foi do reino, já foi da casa espiritual, mas hoje infelizmente por alguma coisa se desviou. Mas eu creio que Deus colocou esse programa, Fomos Salvos para Salvar, no dia de hoje, às 17 horas, né? Para estarmos aqui falando para essas pessoas. Ainda há esperança para a sua vida, ainda há esperança para a sua história. A tua história não está perdida. A sua vida não está perdida. Deus tem um plano de salvação para a sua vida nessa tarde. Glória a Deus. Esse é o propósito. Nós um dia estávamos perdidos, Deus foi lá, nos resgatou, nos colocou de pé para poder alcançar outras pessoas. Então, nessa tarde, quero também estar ouvindo a minha esposa, a qual foi criada também num lar evangélico, mas chegou um tempo que quis fazer como filho pródigo, foi conhecer o mundo, mas um dia entendeu que sem Jesus não dá. É impossível ter alegria sem Jesus. Então, nossa irmã Ana Paula. Glória a Deus, né? Temos que agradecer, né, por tudo que o Senhor tem feito para nossas vidas, né? Por tudo que Ele fez na minha vida, ter escolhido, porque eu era, né, uma pessoa muito assim do lar evangélico, mas não conhecia realmente como era Jesus. E Ele nos escolheu, nos deu, né, um novo nome, nos limpou, nos lavou, nos salvou para ser uma nova criatura. Estamos aqui para fazer a diferença, né? Levar a palavra do Senhor é o que a gente tem mais, né, no nosso coração, o chamado, né? O amor pelas almas. E quando a gente sai, né, pelo projeto, né, nas ruas, a gente vê a necessidade das pessoas, vê o que as pessoas estão sofrendo, aprisionadas, né, abandonadas pela sociedade. Se a igreja não acolher essas almas, quem vai acolher? Então, nosso dever é ir atrás dessas almas, não só, né, dentro da igreja, mas também sair para fora. Então, nós estamos chamados para fora. O valor da alma, para mim, é o que é muita importância, porque eu tenho almas dentro do meu lar. A minha família é as almas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Se eu não cuidar,
aleluia a Deus, e o Senhor tem nos dado, abençoado, né? E isso é um testemunho, né, para nossas vidas, para as pessoas que convivem ao nosso derredor, e que possamos levar não só para nossa família, mas para a sociedade, para que nós possam ver, aleluia a Deus, a necessidade de fazermos a obra do Senhor. Estamos aqui nessa tarde, né, para levar a palavra a vocês, né, que o Senhor venha alcançar e que vocês possam, né, se saciar, matar, né, a necessidade, se aproximar do Senhor nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse projeto que se inicia hoje, ele começou tem um projeto dia de segunda-feira, Ele Vive em Mim, ali do Tempo de Avivamento, que missionário Jorge e missionária Tereza são os responsáveis. Então temos uma participação, fazemos parte, porque embora nós pertence à Assembleia de Deus Fonte do Poder, eles pertença ao Tempo de Avivamento, nós somos a mesma família, somos os mesmos membros do corpo de Cristo, então só muda a denominação, mas o intuito é o mesmo, é salvar, é ir atrás das almas perdidas. Então temos esse trabalho toda segunda-feira, que nós tem ali com os moradores em situações de rua, a qual nós levamos o alimento a essas pessoas. E quando chega ali, todos os dias é uma história diferente. É alguém que teve tudo um dia, alguém que teve oportunidade na vida, mas fez escolhas erradas. Eu costumo dizer, pastor Jonathan, que todos os dias, quando levantamos da cama, Deus ele nos dá 2 caminhos, 2 oportunidades, 2 portas. Todos os dias, quando levantamos, nós podemos ter o poder de escolha, fazer o bem ou fazer o mal. Só que nós não temos o poder de, quando chegar a colheita, decidir o que vamos colher. Não, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. O que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Então hoje, existem pessoas colhendo aquilo lá de trás. Mas embora a pessoa pode ter tido um passado horroroso, um passado desastroso, em todo o tempo Deus diz, do teu passado eu não me lembrarei. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Eu creio. É um Deus que ele vai buscar aqueles que ninguém mais quer. Porque eu lembro que quando eu estava no mundo, pessoas olhavam para minha mãe e diziam, não tem mais jeito, para de orar. Vai morrer desse jeito, vai morrer no crack, vai morrer no tráfico. Só que ela dizia, não, eu conheço a voz do meu Deus. Eu sei o Deus que eu estou servindo, e um dia meu filho vai pregar a palavra do Senhor. Então precisamos entender a importância da evangelização. Porque imagine, sem a evangelização, como a pregação vai chegar? Como aquelas pessoas que hoje estão lá fora, no tráfico, na prostituição, nas ruas, vai conhecer o Cristo ressuscitado se não tiver quem pregue? Então essa é a nossa missão. A nossa missão não é ser famoso. A nossa missão não é ser conhecido. A nossa missão não é ganhar dinheiro. A nossa missão é ir pregar o Cristo ressuscitado para quem está precisando. E tem que ter alguém que faça esse trabalho. E esse trabalho Deus nos ortogou a fazer. Então, para mim é uma alegria nessa tarde. Está começando com esse primeiro tema. A intenção é cada semana ter um tema diferente. O tema do cotidiano, vamos estar falando a respeito de depressão, vamos tentar estar trazendo aqui psicanalista, pessoas que entendam do que está acontecendo para poder ajudar. Então, você que precisa de ajuda, você que está na tua casa nesse momento com algum parente seu, dependente químico, pode nos procurar. Nós somos o grupo de missão pertencente à Igreja Assembleia de Deus Fonte do Poder, localizada ali em Parada Angélica. Então, uma vez que você quiser, nós vamos estar, hoje é o primeiro programa, então nós vamos estar elaborando o banner para colocar ali atrás com o telefone, para que, se você tiver algum dependente químico precisando de ajuda, nos procure,
temos convênio com Casa de Recuperação para poder ajudar essa pessoa. Temos um projeto no coração que eu creio que, se for a vontade de Deus, implantar dentro da comunidade de Parada Angélica uma oficina para oferecer cursos gratuitos para poder tirar esses jovens do tráfico. Então, tudo isso é projeto que engloba a evangelização, a salvação de almas, a preocupação sobre esse jovem que hoje está crescendo. Então, nesse momento, pastor Jonathan, eu passo ao Senhor toda a responsabilidade. Quem não conhece, esse é o pastor Jonathan Macedo, pastor local ali do nosso ministério. Alguém olha e vê uma pessoa jovem, mas jovem, cheio de Deus. Glória a Deus. Um homem cheio de Deus, a qual tenho aprendido durante 3 anos, tem me ensinado muito, e nessa tarde é uma honra estar tendo o Senhor como primeiro convidado, participando dessa mesa aqui. Tenho certeza que tem algo de Deus para quem está do outro lado nos ouvindo. Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor, nós queremos saudar a todos aí uma boa tarde de salvação, a todos que nos acompanham pela live, você que está nos ouvindo. Já foi falado aqui diversos testemunhos, né? E eu fico muito alegre por essa trajetória que se inicia hoje, por esse pontapé inicial. A verdade é que nós precisamos muito de pessoas que entendam o chamado, e o nosso evangelista Eliseu, que congrega ali conosco, é alguém que de fato faz jus ao ministério de evangelista. Nós estamos aqui debaixo da graça do nosso pastor presidente, pastor João Serri. Quero mandar um abraço para ele também para sua esposa, que é minha sogra, né? A irmã Eni, minha esposa, a irmã Jéssica. Queridos, já foi falado aqui, nós somos no Ministério Assembleia de Deus, Ministério Fonte do Poder, e graças a Deus o Senhor Deus tem nos dado essa dádiva de começar esse grande projeto. E enquanto nosso evangelista estava aqui falando, Deus, ele me fez refletir o quão importante é servir a Deus, porque uma vez que você serve a Deus, você se depara com a verdade do reino e você enxerga o que está acontecendo nos dias atuais com relação ao tema que é o valor de uma alma. O texto que Deus colocou no meu coração por base nessa tarde é o Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 15. Eu quero que você que está em casa aí nos ouvindo, pegasse por favor o manual sagrado. Glória a Deus. Assim que o nosso evangelista ontem nos fez o convite para ministrarmos hoje aqui nesse programa, o Senhor Deus colocou esse tema ao meu coração. Glória a Deus. Então, foi uma surpresa. Ficamos muito felizes, né? A nossa diretoria ali da nossa igreja, composta ali pelos nossos irmãos, pastor Rogério, presbítero Fábio, presbítero Luciano, nosso diácono Israel, a todos os obreiros, né? Que de forma geral ajudam no nosso ministério. Eles abraçaram essa proposta aonde o Senhor Deus nos fez alcançar. Evangelho segundo escreveu Lucas, queridos, capítulo 15, o verso 1 diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da que foi perdida buscá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque já chega a minha ovelha perdida.
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que as 99 justos ou justas que não necessitam de arrependimento. Evangelista Eliseu, quando nós falamos de alma, quando nós falamos do valor que uma alma tem, talvez para muitas pessoas acaba não identificando o quão precioso é uma vida. O texto de Lucas capítulo 15, o próprio Cristo está dizendo para os publicanos e pecadores, que na verdade eles foram até Cristo para indagar o comportamento dele. E qual é o comportamento de Cristo? O comportamento de Cristo é aquele que vai atrás dos pecadores, aquelas pessoas que foram excluídas pela sociedade. Glória a Deus. Cristo, ele acaba sendo mal visto pelo comportamento. Nós falamos certa feita na nossa igreja o seguinte: Jesus, ele nunca pregou contra as palavras liberadas pelos fariseus. Ele sempre pregou contra o comportamento dos fariseus. E Cristo tinha não somente a palavra, mas ele tinha um comportamento. Quando a gente fala desse tema, né, o valor que tem uma alma, nós olhamos hoje para as nossas igrejas, infelizmente, nós olhamos pessoas com comportamento de crente. E esteticamente falando, parece ser uma pessoa que serve a Deus, mas o seu interior, ou seja, na sua vida íntima, acaba não dando devido valor às almas. Aí o capítulo 15 de Lucas, Jesus está dizendo: o homem deixou, ou seja, o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que estava perdida. Ou seja, o próprio Cristo está dando aqui o seguinte ensinamento, que todas têm o mesmo valor para ele. Todas as ovelhas, assim como todas as almas, também têm o mesmo valor. O Evangelho de Lucas capítulo 15, mais embaixo, vai falar da dracma perdida e depois vai falar do filho pródigo. Também uma outra passagem onde ressalta a esperança e a expectativa do pai no retorno do filho. Hoje as igrejas estão voltadas, né, para muitas fábulas. Parece que alguns altares, infelizmente, irmãos, falo isso aqui, alguns altares parece que foram transformados, né, em lugares de stand-up. Pessoas que deixaram de pregar a palavra de Deus, deixaram de anunciar a palavra do reino, para trazer as suas práticas, as suas poesias, os seus testemunhos fora do fundamento da palavra. Então, evangelista Eliseu, quando falamos desse valor da alma, nós automaticamente lembramos desse texto. Cristo, ele não desampara ninguém, ele não abandona ninguém. Nós olhamos o exterior, Cristo, pelo contrário, ele olha o interior. Talvez alguém passa por certas situações, né? Talvez aí nas favelas, nas comunidades, nos becos, valados e vielas. Às vezes vê alguém numa situação, talvez portando uma arma, talvez tomado de droga, e infelizmente acaba subjugando aquela situação ali. Verdade. Acaba não dando o devido valor. Eu estou aqui me recordando do último evangelismo que nós realizamos ali na nossa comunidade, e nós observamos o quão difícil é, irmãos, aqueles que estão aprisionados no mundo, aqueles que estão aprisionados às drogas. E nós temos aqui o nosso evangelista Eliseu, um testemunho de vida de alguém que foi salvo, de alguém que foi limpo. Eu quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Talvez alguém determinou algo sobre a sua vida, talvez alguém menosprezou quem você é, talvez alguém menosprezou a sua família, talvez alguém liberou a maldição sobre a sua família, como fora liberada até pela família do nosso evangelista. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, o nosso Deus, ele ainda não deu a última palavra. Glória a Deus. Existe uma palavra de Deus para a tua vida, para mudar a tua história. Você tem valor. Glória a Deus. Evangelista Eliseu, a verdade é que os nossos altares precisam pregar mais a verdade. Aleluia. Precisam viver com mais a verdade. Essa é a realidade. E
Nós, em alguns momentos, subimos até as Campinas para orar, buscar a Deus. E quantas vezes, né, nós paramos para olhar para o horizonte em meio à madrugada, e quantas almas se perdendo, não é verdade? Quantas vidas estão se perdendo, e parece que a igreja está trancafiada em 4 paredes. E a palavra igreja foi falado aqui nessa tarde, é eclésia, ou seja, chamados para fora, chamados para fazer algo novo, salvo para salvar a vida de alguém, para transformar a vida de alguém. Você tem um chamado, você tem uma promessa, e em cima da promessa, evangelista Eliseu, Deus vai fazer coisas extraordinárias acontecerem. Glória a Deus. Nós observamos e vemos que Jesus, quando ele começa a tua trajetória, porque uma vez que ele completa 30 anos, ele é batizado por João, o Espírito leva ele ao deserto para ser tentado. Durante 40 dias e 40 noites ali ele vai ser tentado, mas ele vence o inimigo pela palavra. Quando ele desce de lá, ele já desce para escolher os seus discípulos. Ele já desce indo direcionado pelo Espírito de Deus quem estaria do lado dele. E quando ele começa a escolher, quem está de fora está olhando e não está entendendo nada, porque ele vai escolher homens que não tinham sabedoria nenhuma, homens pescadores, homens como Pedro, que nós vamos ver que depois de 3 anos e meio, sendo modelado, sendo ensinado, discipulado por ele, no final, aonde estava próximo de Cristo ser crucificado, Cristo vai dar um alerta para ele. Satanás pediu para te sondar, só que eu conheço o teu coração. E Cristo vai dizer para ele que ele negaria o Senhor. E ele vai dizer: não, Senhor, eu estou contigo e vou até o final. Só que Pedro, ele quis dizer para Cristo aquilo que Cristo tinha certeza que iria acontecer. E ele vai negar a Cristo. O que eu quero dizer com essa palavra? Aleluia. Que se fosse um de nós sendo negado, não, mas eu avisei, caiu porque quis, porque eu avisei, nós iríamos rejeitar. Verdade. Mas aí Cristo, depois que ressuscita, aparece para ele e diz: você vai ser aquele que vai liderar a minha igreja. Porque tu vê a história de Pedro antes de Cristo e depois de Cristo, você vai identificar e vai ver: eu não posso rejeitar uma alma porque ela caiu. Eu não posso rejeitar uma vida porque ela pecou. Porque há um Deus no céu que, se você se arrepender, abandonar, ele é capaz de mudar a história. A Bíblia diz em João 3, evangelista Eliseu, porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade é que o amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus é da seguinte forma: mesmo que você não ame ou não ame, ele continua te amando. Você citou aqui sobre o apóstolo Paulo, né? Em Atos capítulo de número 9, a gente observa que Ananias, ele não queria ir visitar. Ele não queria ir lá por conta das práticas que o apóstolo Paulo, ele praticava, ou seja, por aquilo que ele era, um homem sanguinário, perseguidor da igreja. Ananias vira para o Senhor e fala: Senhor, mas esse homem tem ordem aqui para nos matar. E a palavra de Deus ao profeta Ananias foi essa: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então não adianta a gente olhar a prática de alguém. Querido, a realidade, irmãos, se você foi chamado por Deus, se você foi vocacionado por Deus, você nunca vai olhar para aquilo que a pessoa faz na sua prática. Você sempre vai olhar com os olhos de alguém que ama a Deus, de alguém que serve a Deus. Quando a gente fala isso, irmãos, a gente observa que foi Barnabé que trouxe
o apóstolo Paulo para a igreja de Jerusalém. Então Barnabé é alguém que consegue enxergar o reino de Deus, a visão de Deus através de alguém. Evangelista Eliseu. É o olhar de Cristo. É quando a gente se coloca e começa a pensar: será que Cristo tomaria essa atitude? Será que Cristo jogaria fora? Será que Cristo... Aí entra a mente de Cristo, a transformação. Porque Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Está faltando amor no coração das pessoas, pastor John. Está faltando nós se colocar na situação da pessoa que está do outro lado. É verdade. Porque quando eu julgo ser melhor do que aquele que pecou, eu estou sendo mais errado do que ela. Verdade. Agora, quando eu se coloco na posição e digo: poderia ser eu. É empatia, né? Empatia é você poder se colocar no lugar dos outros. Às vezes a igreja, ela acaba focando muito, acontece muito com as nossas igrejas, irmãos, a questão do cronograma do ano, né? É festividade de jovens, é festividade de irmãs, é festividade de adolescentes. O nosso pastor presidente, o pastor João Sergueira, ele costuma dizer o seguinte: para mim não deveria haver a festividade nenhuma, porque a verdade é que a gente tem que fazer uma festa para aquelas pessoas que não são evangélicas, quando elas aceitarem a Cristo Jesus. As pessoas acabam trabalhando ideias, né, idealizando durante o ano uma festividade, um mega congresso, e esquecendo-se das almas, né? E existe uma tristeza no nosso coração, presbítero Johnny, quando nós, ainda mais assim, na visão de pastor, né? Quando a gente olha para a igreja e só vê crente. A gente olha para um culto, nós olhamos para uma festividade e a gente só enxerga crente. E sabe qual é a realidade, evangelista? O que dá para perceber, às vezes acaba tornando-se perceptível, é que as pessoas não têm uma palavra para quem não é crente. Eu, certa feita, irmãos, em um dos nossos evangelismos, eu reuni o grupo de evangelismo da nossa igreja e falei: irmãos, o pessoal perguntando, né, pelos folhetos e tudo mais, eu falei: irmãos, nós vamos ter uma experiência diferente hoje. Nós vamos evangelizar sem folheto. Todo mundo perguntou: pastor, mas como que a gente vai evangelizar sem folheto? Porque a verdade é que o folheto, ele se torna um subterfúgio. Você não chega para a pessoa para perguntar como que ela está, para falar de Deus, né? Falar do que Deus fez, do que Deus realizou. Na maioria dos evangelismos, a pessoa entrega o folheto e diz: olha, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas parece que virou um jargão. E alguns não falam nem nada, né, pastor? E alguns acabam não falando nada, é verdade. Acha que o papelzinho vai fazer o trabalho. Exatamente. Que é pra gente fazer. Eu vou até mais profundo. Tem gente que não sabe nem o que está escrito no folheto e está evangelizando. Na verdade, pessoas que estão desqualificadas e despreparadas para ir ao encontro dessas almas. E quando nós realizamos essa experiência, foi tão diferente que todo mundo conseguia falar de Cristo. O evangelismo, ele durou mais de 3 horas. Por quê? Porque quando você para falar de Deus, você percebe primeiro o quanto que as pessoas estão carentes de Deus. Engraçado que hoje, pastor, aconteceu uma experiência comigo no meu trabalho. Sempre vai um rapaz lá, né, já de idade, mas toda vez que ele aparece lá na porta da padaria lá, ele tá alcoolizado, né? Mas lúcido ainda dá para falar. E hoje eu fui tocado pelo Espírito de uma forma muito diferente, que eu parei ele na porta, ele me chamou e ele pediu um pão para tomar café, né? Aí eu falei: dá um pão para ele tomar café. E no mesmo instante o Espírito de Deus falou comigo: pergunte a ele sobre mim. Eu falei: tu já foi evangélico? Ele: já. E ali eu comecei a falar um pouco da palavra de Deus para ele. E assim, foi uma experiência tão grande, porque por um período de momento eu até esqueci do programa de hoje, do tema que falava. Mas parece tudo uma conexão, né? E a gente vê como almas estão perdidas
e às vezes somente está esperando alguém falar alguma coisa. Às vezes tem pessoas esperando só um abraço, só uma palavra de refúgio, né? E aquilo trouxe para mim uma experiência muito grande. E como o senhor está falando, né, dentro desse texto que o senhor trouxe aqui, a figura do nosso mestre como um pastor, ele fez o que ninguém pôde fazer, que é dar a sua vida por todos nós, né? A verdade é que quando a gente olha para todas as atitudes que Cristo tomava, ou que ele tomou, né? Por exemplo, na passagem de João capítulo 4, quando ele vai encontrar com uma mulher samaritana próximo ali do meio-dia, num encontro inesperado, porque a mulher não esperava, né? A realidade é que aquele diálogo ali que houve entre Cristo e a mulher samaritana era um diálogo que estava quebrando todas as vias de preconceitos. Então Cristo, ele abre um diálogo com aquela mulher e automaticamente ela alcança a palavra de salvação. A mulher pega em ato de adultério, aonde Cristo em momento algum ele condena as práticas daquela mulher. Pelo contrário, ele diz assim: filha, onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, ou seja, irmãos, se a gente olhar para os evangelhos e apenas tentar fazer aquilo que Cristo fez, eu lhe garanto, irmãos, que muitas pessoas estariam salvas. A verdade é que existe um certo desmantelo, uma certa falta de amor pelas almas. O texto que eu abordei nessa tarde, o próprio Cristo, no seu capítulo 15, no verso de número 6, ele diz assim: achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria porque encontrou a ovelha perdida. E o texto diz que há uma alegria no céu quando um pecador ele se arrepende e se converte. Eu vou falar algo que aqui nosso evangelista Eliseu já vai entrar falando, porque nas nossas igrejas hoje, se houver um derramamento de poder, o culto foi uma glória, mas se houver uma alma aceitando a Jesus, parece que se não tiver aquela glória, aquela presença de Deus, aquele culto foi um culto mais, parece voltado para o ensino, mais tranquilo, e lá atrás alguém levanta a mão e aceita Jesus, parece que o culto marcado é o culto que é onde o povo dá glória, levanta a mão, adora. Então assim, aí você já tira, né, o termômetro de como que está a igreja com relação à alma. A Bíblia diz que há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há uma alegria no céu quando alguém se arrepende e se converte. Ontem, graças a Deus, né, pelo poder da palavra, eu sempre digo isso, nosso presbítero Johnny trouxe uma palavra rema e Deus salvou mais uma alma. Uma alma, né, retornou para os caminhos do Senhor. Debaixo de lágrimas, né? Debaixo de lágrimas, exatamente. Então, assim, eu queria até que o evangelista Eliseu falasse sobre isso, porque ele tem muita experiência, irmãos, com trabalhos evangelísticos, o trabalho que eles realizam às segunda-feira. E, infelizmente, falo isso com muita tristeza no coração, parece que hoje, se o congresso não for aquele congresso do fogo, se o congresso não for aquele congresso pentecostal, como dizem, né, parece que não foi o congresso. Mas hoje, realmente, devido a tudo que conversamos, que falamos, que trocamos as ideias aqui, chegamos à seguinte conclusão: a igreja parece que se esqueceu do que Cristo mandou. Do legado, né? Porque ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. A igreja não se alegra mais, não chora mais quando uma alma se arrepende. Parece que é uma coisa normal. Parece que foi mais uma coisa simples, quando não. Porque se as pessoas tivessem a dimensão da batalha no mundo espiritual que é para essa pessoa que está afastada, desviada, sair da tua casa, chegar na igreja e levantar a mão, só quem esteve desviado pode dizer.
Porque até para ela ir no culto é difícil. Pra gente que é coisa normal, coisa simples, sair da nossa casa e ir na igreja, para essa pessoa uma batalha, parece que tudo dá errado, parece que não consegue chegar, parece que aparece empecilho, obstáculo, mas essa pessoa, quando está decidida, ela rompe essa barreira, ela chega lá, Deus usa alguém para levar essa palavra, a palavra entra no coração e ela vai chorando lá na frente e parece que a igreja está como se nada tivesse acontecido, mas no mundo espiritual o céu está em festa. Então, pelo amor de Deus, quem está nos ouvindo nessa tarde, quem está nos vendo pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram, Igreja do Senhor, precisamos se despertar a respeito das almas. Quando uma alma na tua igreja aceitar Jesus, se alegre, chore, cante, abrace, porque é a coisa mais importante, é na hora do apelo. Eu vejo que na hora do apelo as pessoas começam a sair de dentro da igreja, as pessoas começam a mexer no celular, a conversar, e é o momento mais importante da igreja. A igreja hoje está mais preocupada em aparecer. As pessoas estão preocupadas em estar em evidência, mas que nessa tarde, diante desse tema, Igreja do Senhor, pastores, presbíteros, evangelistas, dirigentes de igreja, comece a entender que uma igreja que não ganha alma é uma igreja que está fora do caminho. Eu tenho muito essa preocupação, evangelista Eliseu, nós falamos isso até na última reunião que tivemos com a diretoria da igreja, que, querido, não dá para passar um ano sem ter uma alma se convertendo. Alguma coisa está errada. Você passar um ano e não ter uma alma para Jesus, querido, pode fechar a porta da tua igreja. Porque a realidade é que nós fomos chamados, né, para anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus, essa é a realidade. E existe essa preocupação, pelo menos assim, da nossa parte ali no nosso ministério, quando passa cerca de um mês por aí, e a gente já começa a se preocupar, porque a igreja precisa entrar em propósito de oração, de jejum, para que Deus salve vidas. É verdade. Meus irmãos, estamos chegando ao término, ao final. Quem estava nos acompanhando, quem estava nos vendo, ao primeiro programa, ainda temos muito que aprender. É apenas o começo do projeto de Deus. Então eu quero ouvir as considerações finais da nossa irmã Ana Paula, do nosso presbítero Johnny, e logo em seguida eu estarei orando e agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, para nós foi uma alegria imensa, né? Estarmos aqui nesse primeiro dia desse programa, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, né? Eu quero louvar ao Senhor por essa tarde, pela oportunidade que Ele nos deu de estar aqui, juntamente com o evangelista Eliseu, pastor Jonathan, nossa irmã Ana Paula, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Todos que estão nos ouvindo, você que está nos acompanhando, tenha certeza, você é importante para Cristo. Você é importante para Jesus, né? Poderia falar do endereço lá da igreja, né, evangelista? No final o pastor vai dar o endereço, os dias de culto, considerações final, Ana Paula, 1 minuto. Quero agradecer também a oportunidade e que possamos, né, estar atento, ligado, né, nesse programa, né, nas quinta-feiras, para que possamos alcançar vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Pastor, pode falar os dias de culto, programação, endereço da nossa igreja. Anuncia que domingo agora vai ter o culto de missão. Queridos, os nossos dias de culto, segunda-feira, às 19h30 até às 21 horas, nós temos um estudo bíblico. Às quarta-feira, nós temos uma grande campanha acontecendo, dirigida pelo nosso presbítero Johnny, presbítero Fábio. Começa às 19 horas. Domingo, nós temos à noite, né, o nosso culto de missões, onde Deus com certeza tem uma palavra para a sua vida.
E eu quero agradecer imensamente a Deus por essa grande oportunidade, ao departamento de missões da nossa igreja, que tem se expandido. Deus tem feito coisas grandes, e a todos os irmãos que oraram a Deus nesse propósito, tá bom? Que Deus abençoe. Fica aqui o meu abraço para todos os irmãos, todas as irmãs, em nome de Jesus. Glória a Deus. O endereço da nossa igreja: Rua Estrela do Mar, ali em Parada Angélica, tá bom? Próximo ali ao Brizolão de Parada Angélica, o CEP Neuza Goulart Brizola. Rua Estrela do Mar é o endereço ali da nossa igreja. Fica localizado ali na Menor. Quem vai pela Real Estrela, terceira rua à esquerda, tá bom, meus irmãos? Então quero estar agradecendo a todos que tiraram uma hora para estar conosco. Como eu falei, tudo está sendo novo, tudo no improviso, nada combinado. Aqui é tudo direcionado pelo Espírito Santo, mas a cada dia vamos estar tentando melhorar para que quem está do outro lado receba um programa abençoado, que seja os programas da sua tarde, que toda quinta-feira você separe esse momento para estar ouvindo. Vai ter palavra de Deus, vai ter testemunho, vamos falar do que está acontecendo no dia a dia. Então, quinta-feira que vem estaremos aqui com um novo convidado, estaremos convidando alguém para estar aqui, estaremos abordando outro assunto, estaremos durante a semana divulgando, colocando lá no status, no Facebook, para que você possa acompanhar. Eu agradeço a Deus pelo ministério que pertenço, Ministério Assembleia de Deus Fonte do Poder. Quero estar aqui especialmente agradecendo meu pastor presidente, pastor João Serri, que de imediato, quando o projeto chegou nas mãos dele, abraçou o projeto e falou: meu filho, eu estou contigo, pode ir, que será a benção. Quero agradecer ali o corpo de obreiro, a diretoria da igreja ali, segundo o pastor dirigente, pastor Rogério, nosso pastor Jonathan aqui, o primeiro dirigente da igreja, o presbítero Luciano ali, o terceiro dirigente, diácono Isael, presbítero Fábio, todo o corpo de obreiro. Eu não tenho como falar o nome de todo mundo, mas agradeço a todos que abraçaram esse projeto. Quero estar aqui anunciando que domingo é culto de missão, e nesse culto de missão eu vou ter um presente, né, que é meu aniversário. Vou estar tendo a honra de fazer aniversário no dia do culto de missão. Então, se você quiser, apareça lá às 19 horas, tá bom? Ali na nossa igreja, a partir das 19 horas. Estaremos fechando agora com uma oração, tá? Vai entrar a vinheta, nós vamos orar. Então, aonde você estiver agora, feche os teus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, glória a Jesus. Eu te agradeço por esse primeiro programa, porque ele só aconteceu porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos alcançou, ó Pai, nos direcionou. Glória a Deus. Aqui, ó Pai, como o Evangelho de João 3,30 vai dizer, que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu desapareça. Aqui eu não preciso aparecer, aqui eu não preciso, Senhor, crescer, não. Aqui eu tenho que diminuir, para que a tua glória invada as casas. Então, nesse momento, ó Pai, entra dentro dessa casa, Senhor. De repente aí tem um marido, tem um filho dependente, ó Pai. De repente essa palavra está alcançando alguém que nessa tarde, ó Pai, está nos becos e vielas, Espírito Santo. Alguém, Senhor, que está viciado no crack, na cocaína. Nessa hora, ó Pai, eu oro ao Senhor para que o teu Espírito Santo entre, Senhor, e comece a mudar histórias, ó Pai. A partir da semana que vem, ó Pai, estaremos com o telefone aqui para aqueles que quiserem, ó Pai, entrar, pedir oração ao vivo, aqueles que quiserem, Senhor, contar, Senhor, um testemunho, porque glória. Eu creio que através desse trabalho, sim, o Senhor, Deus, vai salvar a vida, o Senhor vai salvar almas, ó Pai, Senhor, e o nosso maior propósito aqui é pregação, glória a Deus, do teu evangelho, para que almas venham ser salvas, em nome de Jesus. Uma boa tarde a todos, em nome de Jesus.
Termina aqui o programa Fomos Salvos para Salvar. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, às 17 horas. Chegou a hora de dar um giro pelo mundo.